Então, esse trabalho saiu na PLOS Genetics no ano passado. É do Ying Liu, acho que fala assim. Vários nomes orientais, mas eles são todos, trabalham todos na Universidade de Oklahoma, lá nos Estados Unidos. Eu já apresentei algum tempo atrás um paper desse grupo também, e eu vou explicar um pouquinho. Então, como eu falei, são na PLOS Genetics, e o título é Cardiac Snail Family of Transcription Factors Direct Systemic Lipid Metabolism in Drosophila. Beleza, então o abstract. Maintenance of normal lipid homeostasis is crucial for heart function. On the other hand, the heart is now recognized to serve an important role in regulating systemic lipid metabolism. However, the molecular basis remains unclear. In this study, we identified Drosophila snail family of transcriptor factors, herein termed SNA-TFs, as new mediators of the heart control of the systemic lipid metabolism. Overexpression of SNA-TF gene specifically in the heart promotes whole body leanness, whereas their knockdown in the heart promotes obesity. In addition, flies that are heterologous for the snail deficient chromosomes also exhibit systemic obesity, and that cardiac specific overexpression of SNA substantially reverse systemic obesity in these flies. We further show that genetic manipulating SNAS TF levels in the fat body in the intestines do not affect systemic lipid levels. Mechanistically, we find that flies bearing the overexpression or inhibition of TFs in the postnatal heart only exhibit systemic lipid metabolic defects but not heart abnormalities. Cardiac specific alteration of SNA-TF levels do not perturb cardiac morphology, viability, lipid metabolism, or fly food intake. On the other hand, cardiac specific manipulation of SNA-TF levels after lipogenesis and lipolysis, gene expression, mitochondrial biogenesis and respiration, and lipid storage droplets 1 and 2, LSD1, LSD2 levels in the fat body. Together, our results reveal a novel and specific role of SNA-TFs in the heart on systemic lipid homeostasis maintenance that is independent of cardiac development and function and involves the governance of triglyceride synthesis and breakdown, energy utilization, and the lipid drop dynamic in the fat body. Beleza? Então, esse... O que ele fala nesse trabalho? Então ele começa falando um pouquinho do coração, fala que o coração é na Drosophila, né, um vaso único, é um vaso dorsal, que bombeia a hemolinfa, então ele tem um músculozinho ali naquele vaso que faz o bombeamento, e ele usa uma grande quantidade de ácidos graxos como fonte de energia, assim como o coração de mamífero também faz. Mas recentemente também se viu que o coração, mais do que um músculo que bate e bombeia sangue ou hemolinfa, ele também tem uma função endócrina. Então ele produz coisas que regulam o metabolismo em diferentes órgãos, além do próprio coração. Então ele vai ter uma função sinalizadora, uma função hormonal. Esse grupo está interessado especificamente nisso. Então, há um tempo atrás eu apresentei um trabalho que, se eu não me engano, também saiu na PLOS Genetics desse grupo, mostrando que o coração produzia ou tinha alguma relação com a apolipoproteína 3, e isso regulava o metabolismo de lipídio também. Agora eu não lembro se o coração produzia ou se o corpo gorduroso produzia, mas tinha uma conversa de apolipoproteína 3, coração e corpo gorduroso que regulava o metabolismo de lipídio, e o coração estava envolvido nisso. E aí você tem então ele fala que tem essa família, superfamília chamada Snail, de fatores de transcrição. Ele é conservado evolutivamente, então tem inseto, tem mamífero e outros bichos. Ele já sabia que essa Snail regula o metabolismo de lipídio no tecido adiposo e no fígado em mamíferos, mas a função de Snail no metabolismo de lipídio no coração ainda era desconhecida. Então, isso ele fala mais ou menos na introdução, é uma hipótese meio perdida, e eu imagino que ele tinha outras, sabia de outras coisas envolvidas nesse processo antes de começar esse trabalho.
E a hipótese dele é que a superfamília Snail tem uma função no metabolismo de lipídio no coração de Drosophila melanogaster. Então isso que ele vai trabalhar geneticamente, superexpressão, basicamente superexpressão e knockdown, então inibição da expressão de Snail, de várias proteínas dessa família Snail, no coração de Drosophila, e vai olhar o que acontece com o metabolismo de lipídio no bicho inteiro. Beleza? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Ah, beleza, tá bom. Sim. É que eu não consigo ver a cara de vocês, então acho que eu tô falando por nada. Dá pra ver bem? Tá bom o tamanho da figura? Tá, né? Tá. Então a primeira coisa que ele vai fazer é usando o sistema, de novo, sistema de Gal4AS, fazer primeiro o knockdown. Então ele vai usar RNAi para inibir diferentes genes da família de Snail. Então tem ESG, o Snail e esse WAR, que são esses 3 genes que ele vai olhar basicamente, que são genes dessa superfamília. Os 3 são fatores de transcrição de Drosophila, tá? Dessa superfamília. Eu não lembro o nome deles, desses 12 aqui eu não lembro o nome inteiro, mas esse aqui é o Snail que ele vai olhar também, tá? Então a primeira coisa que ele faz e ele usa, o primeiro driver que ele vai usar é esse HAND, que é um driver específico de coração, tá? Então ele vai inibir a expressão de Snail apenas no coração de Drosophila. Então a primeira coisa que ele faz é uma microscopia de fluorescência. O que está em azul é DAP, então marca núcleo, e o que está em verde é BODIP, ou seja, marca gotícula de lipídio, tá? Então se vocês olharem nesse primeiro aqui, quase não tem verde, tem um pontinho verde aqui só, tá? Então o coração da Drosophila controle basicamente não tem lipídio estocado. Quando ele faz inibição de 2 genes juntos, tá? Então ou ele faz SGN e Snail, RNA dos 2 juntos, ou SGN e Worm juntos, você vê que começa a aparecer pontinhos verdes no coração. Tá? Então você tem um aumento da quantidade de lipídio estocado no coração quando você desliga esses genes. E aí ele mede com triglicerídeo, bioquimicamente, né? E vê que de fato quando você... Então ele só faz só com esse aqui, Snail, o segundo, né? Snail e ESG, e vê que você tem de fato um aumento, de novo, em torno de 50% na quantidade de gordura no coração. Mas aí ele fala que eles estavam olhando o coração, coisa e tal, mas ele olha a mosca inteira também. Ele achou que a mosca estava esquisita quando eles iam dissecar o coração e resolve medir o triglicerídeo total da mosca e vê que de fato quando você olha a mosca inteira, não é só o coração, a mosca inteira está mais gorda, tá? Então se você tira ESG e Snail, a mosca está mais gordinha. Se você tira ESG e WAR, você também tem uma mosca um pouquinho menos, mas você também tem um aumento significativo da quantidade de lipídios estocados na mosca. Então, a inibição de Snail no coração causa uma obesidade sistêmica. Tá? Então, já mostra que você tem uma conversa endócrina, alguma coisa que acontece no coração está regulando o metabolismo de lipídio do bicho inteiro. Para confirmar esse dado aqui que ele viu bioquimicamente, ele faz uma microscopia de fluorescência de novo, e aí ele usa... Aqui no caso ele usa, olha, o corpo gorduroso, tá? De novo, controle e os inibidos, com RNA de interferência, azulzinho DAP, e o que está em vermelho é oil red, então está medindo de novo, medindo gotícula de lipídio. E aí dá para ver, confirmando isso que ele viu aqui em C, que quando você inibe os genes, você tem uma Drosophila mais gordinha, o corpo gorduroso está mais cheio, tá? Aqui ele faz uma microscopia ele mede as gotículas no microscópio, então ele mede o tamanho das gotículas e vê que de fato mede o perímetro, né, no final o tamanho da gotícula, e quando você inibe os genes, nas 2 situações você tem gotículas maiores, então confirmando que você tem mais lipídio, tá? O que a gente está vendo aqui de fato é verdade. No F, ele olha intestino da mosca, tá? Então, de novo, no controle você quase não vê verde, não tem, e que está o DAP, marcando o núcleo. De novo, nas 2 situações, você tem gotícula de lipídio. Então, a conclusão dessa figura é que quando ele inibe Snail no coração, ele tem indução de esteatose cardíaca, ou seja, o coração fica gordo, e uma obesidade sistêmica de modo geral. Tá? Então, ele vai tentar investigar isso mais a fundo. Para
confirmar esses dados, aí agora ele faz o contrário, tá? Na primeira figura ele inibiu Snail, agora ele vai usar Gal4AS para superexpressar Snail no coração, tá? Então ele mede aqui triglicerídeo sistêmico no coração, e aí ele vê que se você faz superexpressão individual dos genes, né, Snail, OR, ESG, ou dos três juntos, você tem, todos eles são capazes, em algum nível, de deixar o bicho mais magro. Tá? Snail sozinho um pouco menos, tipo 20%, mas os outros aqui já é 50%, esse aqui 40% da gordura total. Isso aqui no total. Aí ele olha no corpo gorduroso, que é o principal estoque, ele vê o mesmo tipo de resposta, então todos eles têm menos triglicerídeo no corpo gorduroso. Vê a mesma coisa no intestino, tem menos lipídio no intestino também. Isso aqui com medidas bioquímicas, tá? E aí ele vai fazer microscopia para confirmar, de novo, DAP azul, Oil Red vermelho, marcando o lipídio, a DAP marcando o núcleo. O controle, o bicho está lá no normal, com o lipídio. Se você superexpressa qualquer um dos três genes, você tem uma redução na quantidade de lipídio no corpo gorduroso. E isso é confirmado pela redução do tamanho da gotícula. Então, se ele mede o perímetro dessas gotículas, elas são menores do que a do controle. Tá? Então, a conclusão da figura é que, primeiro, na primeira figura, se eu faço inibição do gene, o bicho fica obeso. Se eu faço superexpressão de Snail, eu tenho uma magreza sistêmica. Lembrando que isso é específico do coração, tá? Ele está fazendo só no coração isso. Aí, ele vai tentar fazer um experimento de recuperação. O que ele faz? Ele tinha uma mosca que tinha um defeito no cromossomo que incluía a deleção de Snail. Tá? Então essa mosca ela tem um problema num pedaço do cromossomo, que é o cromossomo 2L. No cromossomo 2, na região L, que é a perna L, sei lá que fala, que é esse bichinho aqui, DF2L OSP29. Tá? Então esse mutante aqui, ele é um mutante que tem um defeito no cromossomo, então ele não tem alguns genes, incluindo o Snail. Tá? E aí se ele mede o triglicerídeo total desse bicho, ele é mais gordo. Então se você tira aquele gene, o bicho ficou mais. Se você tira aquele pedaço do cromossomo que inclui Snail, além de outros genes, o bicho ficou obeso. Para confirmar que é a falta de Snail que faz o bicho ficar obeso, é bem obeso até, 3 vezes mais lipídio, ele usando hand de novo, então fazendo que o bicho não tem Snail no corpo inteiro, tá? É direção cromossômica. O que ele faz é superexpressar Snail usando Gal4AS e especificamente no coração. Então se ele recoloca só Snail no coração, isso é suficiente para recuperar o fenótipo normal do bicho. Ele volta a ser um bicho com quantidade normal de lipídio. Então isso mostra que recolocar Snail só no coração é o suficiente para você recuperar o fenótipo, então o bicho deixa de ser gordo. Isso para quantidade de TAG sistêmica e corpo gorduroso. Você tem o mesmo efeito. Tá? Para confirmar isso, ele faz microscopia. Então ele olha Oil Red e DAP, então lipídio e núcleo. O controle está com quantidade normal de lipídio. Quando ele não tem um problema no cromossomo, o bicho é super gordo, as gotículas são gigantes. E aqui ele tem, quando ele recoloca o Snail, o bicho volta a ser parecido com o normal. Isso ele consegue ver, então ele mede o perímetro, o tamanho da gotícula. De novo, ele vê o efeito. Então o bicho sem o pedaço do cromossomo, com problema no cromossomo, tem gotículas maiores. Se ele recoloca Snail no coração, ele recupera esse fenótipo. Aqui ele olha o coração. Tá? Então, acho que é coração. Estou na dúvida se é coração ou intestino. Mas bem, marcando com body IP, então você vê quando o bicho não tem deleção do cromossomo, ele tem muita gotícula de lipídio. Alguém entrou na sala?
Eu ouvi um barulho. Matheus caiu e depois voltou já. Tá. Eu achei que talvez pudesse ser a Júlia pedindo pra entrar. E... Então, de novo, quando você recoloca Snail, você recupera o fenótipo. Então aqui a intensidade de BODIP sendo marcada, você tem de novo a recuperação. No G, então, o que ele foi fazer foi olhar a expressão de Snail em termos de proteína, tá? Então que ele está marcando um anticorpo contra Snail, então o Snail está em vermelho. Quando você bota o controle, você vê que algumas células têm Snail próximo do núcleo, tá? Marquei quase que localizando com DAP. Quando você não tem Snail, você só vê o que está em vermelho aqui é background, tá? Então é marcação inespecífica. Então você não tem essa marcação que ele está vendo aqui no núcleo. E quando você super expressa Snail, recupera Snail volta a aparecer Snail no núcleo aqui, tá? Então a conclusão que ele tira dessa é que esses efeitos de Snail, esse efeito é de Snail, e se você recoloca, basta a expressão no coração para você ter esse efeito regulatório geral, tá? Então uma função, de novo, uma função endócrina, de alguma forma Snail regula uma função endócrina do coração que regula o metabolismo de lipídio na drosófila inteira. Esse sistema ele estava usando Gal4, então era uma expressão geral, tá? O que ele foi fazer então foi usar então um sistema de Gal80, né, Fernanda? Para fazer uma expressão condicional de depois que o bicho, então ele chama de pós-natal, né? Depois que o bicho eclodiu. Agora estou na dúvida se é quando depois ele sai da larva ou quando ele vira adulto. Eu acho que o Snail tinha um problema de tipo de embriogênese, talvez ele estava um pouco com medo disso. Então ele faz esse sistema As medidas são em larva, não é? O Wire-Red é em larva, não é não? Não sei, pode ser em adulto também. Por que não pode ser em adulto? Não sei, eu acho que a medida de corpo gorduroso, porque teve um para trás, um gráfico para trás, que era corpo gorduroso total, que ele estava dosando o tag. Uhum. Eu acho difícil ser de adulto, porque ele não conseguiria pegar o corpo gorduroso todo do adulto. E da larva dá. É só tirar o tubo de dentro e o resto todo é corpo gorduroso. Então, pra mim, faz mais sentido ser larva, mas eu não sei. Eu não sei, tem que confirmar no trabalho, eu não lembro agora. Mas, bom, não vai ter tanta diferença assim. Então, o que ele ficava um pouco de problema era se Snail interferia em alguma coisa no desenvolvimento do bicho, e ele estava vendo um efeito não de metabolismo, mas um efeito de desenvolvimento. O bicho era diferente porque o desenvolvimento tinha algum problema. Então ele usa esse sistema de Gal80, que usa temperatura para condicionar a expressão do OAS ou não, para garantir que ele só ia ter a deleção ou superexpressão do Snail depois que o bicho já estivesse pronto. Tá? Então ele não ia ter problema de desenvolvimento. E aí, ainda assim, fazendo isso, ele continua vendo os mesmos fenótipos. Então não é um problema de Snail no desenvolvimento, é um problema de fato no metabolismo de lipídio. Então, se ele faz superexpressão dos 3 Snails, mesmo condicional, o bicho está mais magrinho. Tá? Então aqui o tag sistêmico que ele está olhando. Se ele faz com... então aqui, tag sistêmico, aqui ele olha o Wire-Red, então olhando o corpo gorduroso do bicho. De novo, controle. Se ele faz os 3 Snails separados, superexpressão, você vê uma redução na quantidade de lipídio e uma redução no tamanho das gotículas de lipídio. Tá? Depois ele faz o contrário. Ele faz então o knockdown, fazendo com RNA de interferência, de novo regulado por Gal80, e aí quando você superexpressa, você tem um bicho mais magro, quando você inibe, você tem um bicho mais gordo, o efeito contrário. Então o bicho está mais gordinho total de tag. Se você faz a microscopia, dá para ver que tem mais gotícula de lipídio nos animais no knockdown. A gotícula é maior, tá? E você vê esse efeito também lá no coração, tá? Que ele já tinha visto antes. Então, coração com mais gotícula de lipídio
e mais intensidade de body porque ele mede a partir dessa microscopia. Então não é um problema de defeito de desenvolvimento, é de fato uma coisa causada no metabolismo de lipídio, tá? Não é porque o bicho está esquisito, porque ele não tem um gene. E aí ele vai olhar o coração. Ele fala, será que o bicho está com coração? É um problema. A pergunta dele é um problema endócrino? O coração secreta ou sinaliza de alguma forma para o corpo gorduroso mudar o metabolismo de lipídio? Ou o coração do bicho está esquisito e aí isso causa um efeito no metabolismo de lipídio? O coração bate mais, bate menos, usa mais, usa menos energia e por isso o bicho está mais magro ou está mais gordo. Então foi isso que ele foi querer analisar. Então ele faz, usando o sistema de Galway, então para garantir que não é um problema de desenvolvimento de novo, ele vai fazer então aqui o pretinho é o controle, o branco é o bicho que super expressa snail e o cinza é o bicho que tem knockdown de snail e de SG. Tá? Só para confirmar, é adulto, moscas de 1 semana de vida. Valeu, Fernando. Tá na legenda. Tá, valeu. E aí ele vai olhar aqui o coração, fisiologia do coração, tá? Então ele olha, porque ele faz aqueles olhados cardiogramas lá da mosca, e vê índice de arritmia, e ele não vê diferença. Então o coração do bicho bate igual. O que aconteceu? Eu vi outro barulho aqui. O coração do bicho bate igual. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Doutor. O que foi? Tá bom. Então a arritmia do bicho é igual. Ele mede o diâmetro diastólico e o diâmetro sistólico, que a gente viu recentemente. Então o batimento do coração, né, com o tamanho que o coração está no momento do batimento. Então ele também não vê diferença. Então a capacidade do coração de contrair está igual. Ele olha a taxa cardíaca, também está igual. E ele olha a fração, não lembro o nome em português, fração de encurtamento, que na verdade, a capacidade que o coração, o quanto o coração bate, né, o quanto ele consegue, vendo a relação de sístole e diástole, o quanto o coração consegue diminuir de diâmetro, né? E também não tem diferença. Então, assim, fisiologicamente o coração dos bichos é igual, então ele não está com problema cardíaco a princípio. Ele vai fazer microscopia para ver diferentes marcadores das fibras cardíacas. Então ele usa faloidina, que está aqui marcado em verdinho, que marca filamento de actina, colágeno, pericardina, nidogenina e perlecan. Então, são todos marcadores de fibra cardíaca. E ele diz também, de novo, que ele não consegue ver diferença microscópica nesses corações. Então, a princípio, o coração do bicho está fisiologicamente bem, macroscopicamente, né, microscopicamente também, em termos estrutural, também é igual, tá? E aí ele vai, será então que o coração, bom, tá, será que tem algum problema em termos de biologia celular? Será que as células cardíacas estão entrando em apoptose em algum momento? E aí ele vai medir, vai fazer ensaio de túnel, que é para medir fragmentação de DNA, então um indício de apoptose. Aqui está o controle dele, ele pega o coração no início e ele trata com DNase por 10 minutos e vê que o coração os núcleos ficam verdes, tá vendo? Então isso indica que o núcleo fragmentou e aí ficou verde, então a marcação de túnel dele está funcionando. Aí ele faz para controle, superexpressão de Snail e inibindo o Snail, e ele não consegue ver marcação de túnel significativamente diferente nos corações. Então também o coração não tem uma taxa de apoptose maior, as células não estão morrendo se você tira ou coloca Snail. Então a princípio o coração está ok. Então não esse efeito de Snail sobre o metabolismo de lipídio sistêmico não é causado por um defeito cardíaco, tá? E ele vai olhar expressão de genes no corpo gorduroso, tá? Então ele faz uma série de PSRs em tempo real para olhar a expressão
dos genes, tá? Então a primeira barrinha é controle, a segunda barrinha é inibidos, superexpressão de Snail. Lembra que o bicho, quando você superexpressa, o bicho fica mais magro. Quando você inibe, o bicho fica mais gordo. E aqui quando você inibe, tá? Então ele olha a expressão de diferente gene. Aqui ele botou uma cola da via metabólica, tá? Aquele dos genes que ele vai olhar. Então a ATP citratuliase transforma citrato em acetil-CoA, acetil-CoA-carboxilase, acetil-CoA em malonil-CoA, ácido graxo sintase, malonil-CoA em ácido graxo. A CSL1 vai transformar ácido graxo em acil-CoA. Aí você tem DPET1 e DPET2, que faz ácido lisofosfatídico. A DPET 1, 2 e 3, que transforma esse ácido lisofosfatídico em ácido fosfatídico. Lipina sintetiza diacilglicerol. Ele não mede DGAT, que é a última etapa, mas ele mede Brumer e lipase hormônio sensível, que são lipases de diacilglicerol. Tá? Então, aqui tem 4 barrinhas, mas vamos lá. Então, por exemplo, ácido graxo sintase da síntese. Se você superexpressa Snail, tem uma redução da expressão de ácido graxo sintase. Se você inibe Snail, você tem um aumento da expressão de ácido graxo sintase. No coração, as alterações no coração e o efeito de expressão no corpo gorduroso. Isso meio que se repete. Então, a ADPET, que está aqui, você também tem o mesmo efeito, talvez menor, mas da mesma direção. Lipina, você também tem esse efeito. ACC também tem esse efeito. A ATP citratuliase, ele não consegue ver diferença, tá? A DPET1, ele não vê diferença quando ele superexpressa Snail, mas vê um aumento parecido com esse aqui quando você inibe. A CSL1 não tem diferença, DPET1 não tem diferença, DPET4 não tem diferença. E a DPET2 também não tem diferença. Então ele vê diferenças em alguns genes dessa via metabólica, em outros não. Quando ele olha Brumer e lipase hormônio sensível, ele vê efeitos em direções, também direções opostas. Então, se ele superexpressa Snail ou OR, ele tem um aumento, que é o contrário do que ele vê aqui, tá? E quando ele faz inibição, ele tem uma diminuição. Isso acontece tanto para Brumer quanto para lipase hormônio sensível. Então, pensando na... A barra é controle, a segunda é quando ele inibe Snail, a terceira é quando ele... No E e no M? No outro era quando ele superexpressava Snail, no B, C e D. E no E é o quê? No E, então, que é controle, superexpressão de Snail, superexpressão de Worm, que é um outro gene da família, e aqui é inibição de SSG então, e Snail. A segunda e a terceira é superexpressão. Tá. Não sei por que ele fez diferente. Também não sei porque ele não coloca o negócio na ordem, né? Tá tudo misturado. Mas então ele vê um efeito... Quando ele olha genes envolvidos com lipólise, ele vê um efeito contrário de genes que ele vê quando ele faz genes de lipogênese, tá? Então, de modo geral, mesmo com alguns genes que não tem uma resposta similar, você tem um aumento de ACC e de ácido graxo sintase, que direcionaria o aumento de síntese de ácidos graxos. Você tem modificação de expressão de lipina, modificação de expressão de AGPET. Então você também, de alguma forma, você teria um aumento do direcionamento de expressão de síntese de triglicerídeos. E você tem um efeito contrário, você teria uma modificação em direção contrária de Brumer e de lipase, hormônio sensível, o que reduziria a degradação de triglicerídeo. Então isso explica, pelo menos em parte, o que está acontecendo. Então quando você superexpressa, ou quando você muda a expressão de Snail no coração, você tem um efeito de expressão gênica de metabolismo de lipídio no corpo gorduroso. O que explica por que o bicho engorda e emagrece quando ele faz essas modificações. Então isso é uma parte de expressão de metabolismo de lipídios. Depois ele vai olhar mitocôndria, tá? Aí aqui tem uma microscopia eletrônica. Então o que ele faz aqui, ele olha as mitocôndrias, que são as setinhas vermelhas, que são as mitocôndrias. Quando ele superexpressa Snail, lembra que quando ele superexpressa, de novo, o bicho fica mais magrinho, tá? Quando ele superexpressa Snail, ele vê mais mitocôndrias na microscopia. E quando ele faz inibição,
por RNA de interferência, ele vê menos mitocôndria no corpo gorduroso. Né? Então ele mede ele mede volume mitocondrial, tá? A densidade mitocondrial, e ele vê que de fato confirma o que ele viu na microscopia. Estão usados uns dados aqui mais fortes do que ele está mostrando, né? Uma quantidade maior de microscopias. Vê que você tem uma maior densidade mitocondrial que superexpressa snail e uma menor quantidade mitocondrial quando você inibe. Ele usa esse TFAN, que é um marcador de mitocôndria, tá? Então você também tem a mesma direção. E ele mede a expressão de PGC1-alfa, que é um fator de transcrição que regula a biogênese mitocondrial. Então vai no mesmo sentido. Quando você tem mais PGC1-alfa, você tem mais mitocôndria. E é o que acontece. Quando você inibe superexpressa snail, você tem mais PGC1-alfa. Quando você inibe, você tem menos PGC1-alfa. Tá? Então você tem snail no coração, regula o metabolismo de lipídio e biogênese mitocondrial no corpo gorduroso. Aqui ele faz microscopia para marcadores de mitocôndria, então ATP citade 5, COVA e TMRX são marcadores mitocondriais, e ele vê a mesma direção. Quando você superexpressa snail, você tem um aumento de fluorescência desses marcadores, indicando que você tem mais mitocôndria, e quando você inibe, você tem uma redução de marcação, indicando que você tem menos mitocôndria. Então isso aqui tem mudança no metabolismo mitocondrial, na quantidade de mitocôndria. Ele vai olhar o metabolismo mitocondrial. Então ele mede nível de ATP no corpo gorduroso. Quando você superexpressa snail, você tem mais ATP, refletindo que você tem mais mitocôndria, você tem um nível maior de ATP nesse corpo gorduroso. Então a produção de ATP deve estar funcionando melhor. Ele mede consumo de oxigênio no oxígrafo, tá? Então, aqui ele está medindo consumo de oxigênio basal. Depois ele joga oligomicina, que vai bloquear o complexo 1 da mitocôndria. Então, o que ele está medindo aqui é o leak mitocondrial, quanto a mitocôndria perde por vazamento de próton. Depois ele bota FCCP, que é um desacoplador mitocondrial, então ele vai medir a velocidade máxima da mitocôndria. Tá? E o que ele vê é que sempre quando você superexpressa snail, você tem um nível de consumo de oxigênio maior. Tá? Então você não tem uma diferença em termos de acoplamento, de leaking, mas você tem que ter um consumo de oxigênio maior. Então o basal é maior, o máximo é maior quando você tem superexpressão de snail, indicando uma atividade mitocondrial maior. E aí que ele mede isso o quão mais, né? Então o consumo de oxigênio no basal e no máximo, você sempre tem muito, claro, dá para ver muito claramente aqui no gráfico, mas quando ele bota as barrinhas dá para ver que quando você superexpressa snail, você tem uma atividade mitocondrial maior, um consumo de oxigênio maior. Não me perguntem por que ele não fez o que inibe, tá? Então ele não tem aqui a outra parte que seria o bicho sem snail, um knockdown para snail, não sei porquê. Por último, ele vai olhar então a expressão de perilipina no corpo gorduroso. O que são as perilipinas? São as proteínas que ficam, como o nome diz, na periferia das gotículas de lipídio, por isso perilipinas. Tá? Então são proteínas estruturais que são importantes para estabilizar a gotícula de lipídio. Então se você não tem perilipina, você não tem gotícula de lipídio, porque você não consegue manter aquela gotícula estável no citoplasma. E por outro lado você também tem dificuldade no metabolismo, na mobilização desses lipídios, porque são as perilipinas que permitem o acesso das lipases. Tá? Então ou você não forma gotícula, ou você não consegue usar, então o metabolismo de lipídio fica travado de certa forma. E quando você precisa ter mais gotícula de lipídio, você precisa ter mais perilipina, porque é uma coisa estrutural. Então a gotícula de lipídio não pode crescer se a quantidade de perilipina não crescer junto. Certo? Então aqui o que ele vai fazer? Ele olha a superexpressão de snail, tá? Dos dois, snail e war, e faz um blotting para a perilipina. E dá para ver que a perilipina, que no caso é
LSD1 e 2, que é Lipid Storage Droplet 1, acho que é isso. E aí você tem uma redução da expressão de perilipina. Tá? Lembrando que esses bichos aqui são mais magrinhos. Então aqui ele olha o blot, aqui ele faz uma medida da quantidade de proteína, de LSD1 e LSD2, os dois estão reduzidos. Tá? Confirmando a medida de densimetria do que ele viu aqui. Depois ele faz então microscopia disso. Se ele, então, aqui em vermelho em cima no D, LSD1, então dá pra ver que isso aqui é o inset disso aqui, né? O aumento disso aqui, dá pra ver claramente a marcação de LSD1 nas gotículas de lipídio redondinhos. Se ele superexpressa snail, então ele tem menos, mas ainda assim você tem a marcação na gotícula de lipídio lá. Tá? Para LSD2, a marcação já fica meio esquisita, que você consegue ver no controle a marcação da gotícula de lipídio razoável, mas aqui você já não consegue ver tão bem. Tá? Então, um problema estrutural na gotícula. Então você tem menos. Por outro lado, quando você inibe a expressão de snail, e aí esse bicho fica mais obeso, você tem um aumento significativo da quantidade de perilipinas, tanto LSD1 como LSD2. Então você tem aqui, então de novo, aqui a marcação você tem mais desses, da LSD1 nos dois. LSD2, por algum motivo, quando ele faz inibição de ESG e WAR, você não tem esse aumento específico para LSD1, mas quando você tem snail no meio, as duas aumentam. Tá? E aí, aqui ele faz LSD1, que foi o que ele viu aqui, que era mais constante a resposta. Você vê que quando você, na microscopia, você também tem mais lipídio, você tem mais perilipina na microscopia também. E ele faz aqui só uma expressão gênica, tá? E ele vê um efeito parecido com o que ele vê nos blots, na quantidade de proteína. Se você inibe superexpressa snail, você tem uma redução de LSD1, que foi o que ele tinha visto aqui. E se você inibe a expressão de snail, você tem mais LSD1 e LSD2, que é o que ele também tinha visto aqui. Então você tem de novo, você tem um efeito sobre perilipinas no corpo gorduroso também. Então ele bota aqui um esqueminha, que seria o entender o que é que desenho dele. Então essa superfamília de fatores de snail regula lipólise e lipogênese no corpo gorduroso, a biogênese mitocondrial e função mitocondrial e a dinâmica de gotículas de lipídio. Isso regula, então, mantém uma homeostase de lipídio normal, que mantém uma quantidade normal de lipídios no coração. Então, a proposta dele é que o efeito que ele vê do snail sobre o coração não é um efeito autônomo, né? Não é o snail no coração que regula o metabolismo de lipídios no próprio coração, mas a mudança de snail no coração faz com que o corpo gorduroso mude seu metabolismo de lipídio, e isso faz com que o coração fique mais gordo ou mais magro. O fato é que a gente não tem ideia, ele não tem nenhum experimento que mostre o que é que snail regula no coração, que sai do coração e vai regular no corpo gorduroso essas funções. Eu acho que isso seria... Mas o próprio snail não é uma espécie de citocina? Acho que não, porque ele é um fator de transcrição. Sim. Ele não fala nada disso no trabalho. Então, assim, a princípio não é snail que é secretado. Pelo menos eu não lembro de ter lido isso no trabalho. Snail que é secretado alguma coisa que snail regula no coração, que é secretado para hemolinfa e regula o corpo gorduroso. Mas, pelo que eu li, ele não tem ideia do que essa seta aqui indica. Que ele deve estar procurando agora. Assim, o que snail regula no coração, qual é o hormônio que é produzido no coração que vai regular o corpo gorduroso. Isso é super interessante. Maneiro. Beleza? Beleza. E desfiz a apresentação. Maneiro o artigo. Maneiro, né?
Isso me fez questionar um pouco sobre como será que é a fisiologia do coração no inseto. Nunca tinha pensado sobre isso. O coração Será que é parecida? Parece que é relativamente comum esse. É relativamente parecido como é que funciona o metabolismo de metabolismo geral, né, no coração. Tanto de mamífero quanto de inseto. Assim, as células são parecidas de modo geral, né? Assim, a diferença é que o coração não tem um monte de câmara no inseto, só tem um tubo só. Mas a princípio o metabolismo, a bioquímica é relativamente parecido. Assim. Fisiologicamente eu não sei. Você não tem válvula, não tem aquele monte de coisa. E não sei como é que funciona, tipo assim, marca-passo de coração de drosófilo, eu também não sei como é que funciona. Mas bioquimicamente ele é relativamente parecido. Surreal, muito maneiro. Inclusive, se você tem a gente já viu esses trabalhos. Se você tem um aumento de quantidade de lipídio no coração da mosca, a mosca fica com o coração esquisito. Fica com cardiomiopatia, fica com o batimento do coração muda, e fica tudo estranho. Escutando a Whitney. Beleza, crianças? Beleza. Perguntas? Beleza, nenhuma. Entenderam tudo, posso fazer a prova então. Então demorou. Eu vou fazer então. Sem prova. Eu vou fazer a nova lista. E aí a gente volta em agosto. Depois das férias. Tá. Beleza. Ou na semana do dia 3 ou na semana do dia 10 de agosto. Aí tem umas 2 ou 3 semanas de folga. Tá bom. Beleza? Eu vou mandar a lista pra vocês. Tudo certo.